Seja bem-vindo para o parte 3 agora. Como você está aqui ainda, eu sei que você é um dos empresários que vai crescer para frente. Quem caiu fora até agora não vai estruturar e não vai implementar essas partes no próprio negócio. Mas você que aguentou até aqui e está pronto para os fórmulas do Excel agora, você é a pessoa certa e estou muito feliz de ter você aqui fazendo parte da minha rede. Então, o que a gente fez até agora? No primeiro vídeo eu expliquei para você o formato essencial para colocar e estruturar suas finanças mais simples possíveis. No segundo parte, a gente estruturou esse planilha que tem aberto aqui, onde a gente colocou as receitas e despesas de cada dia, de cada compra, de cada venda. Essa é a base de dados que a gente precisa colocar e alimentar diariamente. Se nós fazemos ou se temos alguém da equipe que faz isso não importa tanto, que importa que os dados estão lá e nessa estrutura, nesse formato, com a outra aba das configurações. E agora, com tudo isso pronto, a gente vai criar uma nova aba, onde a gente vai começar de zero, colocando as fórmulas. Você está pronto para isso? Então vamos entrar nesse parte. Muito bom. Então eu estou criando aqui uma nova planilha agora, aqui embaixo. O que eu fiz aqui, eu cliquei aqui embaixo no mais, para criar uma nova tabela. Agora apareceu aqui a nova planilha dentro do mesmo aqui. Vou jogar esse para frente e vou dar um nome para ela. Vamos chamar ela de tabela, porque ela vai demonstrar agora todos os dados para a gente. Eu vou chamar isso aqui de volta fluxo de caixa essa vez. O formato, estou usando o mesmo formato que a gente tinha antes, então não é um segredo, você pode usar isso como você preferir. E aqui a partir da coluna B, vou começando agora com as mesmas colunas que a gente tinha antes, mas eu também posso copiar eles. Porque o que quero? Eu quero o grupo e eu quero a categoria. E o mês, ou os meses, eu quero nas colunas. Então vou copiar agora só os primeiros dois aqui para ter o mesmo design, para ficar um pouco mais lindo. Copy Paste. Agora está aqui, vamos aumentar um pouco também o tamanho. Muito bem. E aqui vou chamar agora janeiro. Escrito manualmente só janeiro. Se você lembra, Excel percebe os meses e faz agora automaticamente. A última vez a gente puxou para baixo, lembra? Agora a gente faz a mesma coisa puxando para a direita. E estou indo aqui até dezembro. Agora temos todos os meses aqui. Agora, o segundo passo. A gente quer primeiro uma pequena análise de resultado por produto, ok? Eu vou deixar isso para você analisar depois as suas despesas por produto. É mais uma análise mais profunda por produto. Mas como você vai usar isso, bem provável, durante o dia a dia também, estou iniciando a planilha agora com isso. Aqui a gente quer uma seleção do produto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou em dados, validação e a mesma coisa que a gente fez antes. Lista e aqui produtos. E de volta não foi, por quê? Você vai nas configurações e você veja de volta como você tinha chamado esse categoria. A gente tinha chamado ela receitas, lembra? E aí a gente vê todos os nossos produtos. Então, demonstrando esses passos para você identificar também os mesmos problemas que você vai ter no futuro. Possivelmente você tem esse erro e vai ajudar você para encontrar. Receita. Receitas. Receitas. Isso aí. E agora, no drop-down, a gente tem aqui produto A, B. Você deveria ver agora os seus produtos. Vou colocar isso em amarelo, porque isso vai ficar um drop-down, uma
lista que a gente sempre consegue mudar. E aqui vou colocar agora as receitas. Para facilitar, vamos fazer um copy-paste. Eu vou colocar todas essas partes do grupo aqui. Por favor, olha que você tem na sua estrutura quais grupos você tinha colocado lá, se você tem comissão ou não, talvez você colocou alguma outra. E copia eles. Vamos na tabela. E colocar especial, que a gente acabou de fazer já uma vez, só valores para não mexer com o design. Agora temos receitas, impostos, custos variáveis, custos fixos por labor e comissão. Bem provável que a gente só tem os primeiros aqui e a comissão vinculada aos produtos. Despesas fixas por labor não vai aparecer. Agora vamos fazer aqui nossa primeira fórmula soma-C. O que é esse conceito soma-C? Antes de entrar no fórmula. Soma-C é o nome da fórmula. E essa fórmula quer fazer o quê? Ela vai somar se alguma condição específica acontece. Então eu posso falar para a planilha, por favor, soma se o produto é produto A. Eu também posso falar, por favor, Excel, vai aqui na planilha de entradas, olha as categorias e eu só quero somar tudo que tem administração. Então, soma se a coluna C é administração. E que eu quero que você soma, Excel? Eu quero que você soma a coluna J aqui, a coluna dos valores líquidos. Você também pode falar, olha, eu quero aqui todas as receitas, não soma de comissão, receita, despesas fixas variáveis, não, eu quero só a soma das receitas. Aí eu falo para Excel, por favor, faz uma soma. Se o grupo é receita, aí você soma aqui o valor líquido. Legal? Esse é um primeiro passo. Só que a gente quer mais ainda. A gente quer que Excel considere qual grupo, se receita. A gente quer que ele considere o subgrupo, a categoria aqui, se essa receita foi produto A, B, C. E a gente quer, além disso, ainda saber qual mês isso foi. Então, os meses a gente queria colocar em colunas, lembra? Linhas por produto receita e as colunas por mês, janeiro, fevereiro. Agora tem uma fórmula melhor ainda de que soma C. Tem soma, vou colocar aqui, soma 6, ou 6, só um S no final, comparado com a primeira fórmula. O que significa esse S? Um plural. Então agora Excel busca várias condições. Então eu posso falar, eu quero a grupo receita, eu quero categoria que você só encontra produto A. E eu quero também só pegar janeiro. E isso você me devolve aqui, por favor. E Excel vai fazer isso. Como Excel vai fazer isso? Esse a gente vai dar uma olhada agora, escrevendo a fórmula junto. Começando as fórmulas, você lembra, a gente começou com igual. Agora, igual, soma, e Excel já oferece para a gente soma C, soma sequência, soma 6. Posso clicar aqui, ou eu posso também só escrever a soma 6. 6 e abrir as parênteses. Agora ele me pergunta qual intervalo você quer somar. Qual a gente quer somar? Vou voltar aqui para entradas e saídas. Eu quero somar o valor líquido. Se você vai agora em cima, você também já usa muitas vezes esse flashzinho preto que está aparecendo lá em cima. Você clica nele e Excel já fala, na tabela 10, que é a nossa tabela aqui, entradas e saídas, o intervalo é na tabela 10, a coluna valor líquido. Muito bom Excel, esse que a gente quer. Agora não importa mais quantas linhas a gente vai adicionar. Excel vai automaticamente entender que tem mais linhas e vai considerar eles aqui. Agora, ponto vírgula.
Esse aqui é o próximo passo para a segunda condição. Agora ele pergunta qual intervalo a gente tem um critério. Ah, eu quero o grupo receita, certo? Então eu vou aqui no grupo, vejo o flechinho de volta, clico aqui. Então o intervalo do critério é a coluna do grupo. Agora eu vou fazer mais um ponto vírgula. Agora ele me pergunta intervalo do critério. Que critério você quer, Sebastião? Beleza. Vou voltar para a tabela e falo o critério meu é a receita. Esse é o critério que eu quero. Agora ele me pergunta também, Sebastião, qual é o intervalo do critério 2? Agora eu volto para as entradas e saídas e vejo aqui a categoria. Flechinho, mesma coisa, ele fala agora, ok, tabela 10, categoria vai ser intervalo do critério 2. Outro ponto vírgula. E qual critério? O que você quer que eu somo aqui, Sebastião? Você quer que eu somo o produto A, B, C, senhora A? Me conte, por favor, o que você quer que eu somo? Agora volto para a tabela e eu clico aqui em produto A, porque eu quero só somar o produto A das receitas. Muito bom. Se isso seria suficiente, tá ok já. Mas eu quero mais uma coisa. Eu quero agora, porque estamos aqui em janeiro, que ele só pega janeiro. Então, vou colocar mais uma ponto vírgula. Pergunta de volta qual intervalo você quer. Voltando aqui, o intervalo dos meses. Aqui tem um flechinho preto de volta. Ponto vírgula. E qual mês você quer, Sebastião? Voltando, eu quero o mês de janeiro. Agora a gente fez tudo e vou fechar as parênteses. Enter. E ele colocou R$ 1.000 aqui. Vamos verificar. Entradas e saídas. Produto A tinha receitas aqui em cima, primeira linha, de R$ 1.000. Tinha produto A. Se eu coloco agora, então, aqui embaixo, receitas do produto A de volta, mas eu coloco aqui fevereiro e não janeiro, deixa eu colocar R$ 2.000, não vai aparecer na outra tabela. Por que não? Porque a gente está só considerando janeiro aqui, nada de fevereiro. E sempre esse clique aqui, demonstrando as partes aqui colorido, ajuda bastante. Qual vantagem eu tenho agora? Aqui a gente seleciona o produto A. Se eu mudo aqui para produto B, o valor aqui muda para R$ 3.000. De onde vem esses R$ 3.000? Entradas, saídas, produto B, 2.500, mais produto B, 500, faz em soma 3.000. E não tem mais nenhum produto B aqui. Tá lindo? Dá uma olhada como está funcionando com seus produtos. Se você não tem o drop-down aqui, esse lista, você pode também digitar manualmente, mas eu indico o drop-down com dado validação. Se você não conseguir isso, um problema que acontece várias vezes na parte da validação é o seguinte: você tem um problema com o nome da lista. Se esse acontece, você faz o seguinte: eu vou demonstrar para você com essas categorias aqui. Então eu faço uma data validação lista e eu não sei o nome da lista, eu não sei o que falar aqui. Pode acontecer. Aí você clica igual, aí você volta e marca a sua lista. Aí ele já escreve aqui C4 até C9, é a lista que você quer. E ele já fixou as células com o dólar em frente, então perfeito. Agora eu vejo aqui a lista também. Então essa é uma outra possibilidade de criar validação se você tem um problema na validação com os nomes da lista que a gente trabalhou antes. Muito bom. Agora a gente trabalhou com a primeira soma C para produto vinculado à categoria da receita em janeiro. Agora vamos copiar essa fórmula.
Problema, eu não consigo copiar a fórmula. Já vou te demonstrar por quê. Se eu copio ela agora para fevereiro e uma linha para baixo, vai gerar um zero. Por quê? Porque ele está não pegando o fevereiro, ele não andou para a direita, ele andou para a direita e uma para baixo. E ele também não está demonstrando mais o produto B, porque ele foi para a direita, para baixo também, e as receitas, o mesmo problema. Qual foi o problema? As outras partes que estão aqui, você veja ainda, ele olha, tabela 10, valor líquido, tabela 10, grupo, tabela 10, categoria. Então, tudo que foi vinculado a outra página não tinha problema nenhum. Por quê? Porque a gente tinha pegado a coluna inteira da tabela. Aí ele pegou o nome da tabela e nome da coluna. Ele nunca tem mais problema se você copia para a direita, para baixo, para cima. Ele sempre vai se referenciar a essa coluna. É uma coisa muito boa. Com as células aqui, a gente precisa fixar eles. Então, vou clicar aqui agora na minha célula C4. C4 é receita. Eu não quero que ela avance para a direita, mas eu quero que ela vá para baixo. Então, eu não quero que o C muda. Então, eu vou colocar um dólar em frente do C e nada em frente do A. Vamos fazer um teste. Eu copiei agora para a direita. As receitas ficou aqui, o produto ficou por aqui. Vamos testar para colocar aqui em março. A receita ainda está aqui, o produto caiu para aqui. A receita ainda está lá, o produto foi para cá. Então, perfeito. Fórmula para a receita está certo. Agora vamos ajustar os outros dois também. C já foi. Aqui, tabela B4. B4 é o quê? É nosso produto. A gente nem quer que ele vai para baixo, nem para a direita. Então, eu vou colocar um dólar em frente do B. Vou colocar um dólar em frente do A. E aqui a D2 é o nosso mês, D2 de janeiro. Eu quero que ele ande para a direita, concorda? Fevereiro, março é tudo para a direita, então o D vai ficar vazio. Mas o 2, a linha, eu quero fixar. Então, dólar em frente do 2. E Enter. Agora eu vou fazer um teste, vou copiar aqui no meio dos lugares que a gente vai no final copiar. Então ele andou março para a direita, o produto ainda está fixado e as despesas, ele foi para a linha que estou aqui agora. E ele demonstra que despesas em março, despesas variáveis, foi zero. Despesas fixas, impostos, receitas. Por quê? Porque a gente não colocou nenhum dado para março ainda. Então vou fazer o seguinte agora, esse só foi o cross-check. Eu vou começar agora dos 3.000, copiar eles para baixo. Se você tem mais linhas, copia para todas as linhas agora. Eu copio também até a última coluna, dezembro. Um monte de zeros por aqui, porque a gente colocou basicamente os dados para produto B vinculado a janeiro. Produto A, a gente já tinha colocado fevereiro. Lembra aqui embaixo? Produto A, receitas 2.000 em fevereiro. Então ele já puxou isso automaticamente. Custos fixos, ele não está puxando porque esses custos fixos não são vinculados a um produto ABC. Eles são vinculados à empresa inteira. Então você vai perceber agora que a gente tem custos fixos e variáveis, como a gente tinha conversado no início, vinculado ao volume da produção desse um produto. As outras partes, as despesas da administração, etc., são custos fixos que se rateiam em todos os nossos produtos. Eu copiei isso aqui com você no início. Isso não precisamos mais. Esse a gente copiou aqui para você ver também esses impactos aqui, que nem aparecem valores, porque os custos fixos, administrativos, não estão mais vinculados aos nossos produtos. Então, a gente nem precisa dessas linhas aqui. Dá uma olhada quais custos de você são vinculados ao produto e quais não. Se você fizer a mesma categoria, variáveis, fixos,
as partes dos custos fixos, prolabore, e comissão possivelmente é bem provável que é variável, então eu vou deixar a comissão aqui. Impostos também depende um pouco, se você tem impostos vinculados a vendas, é muito bom colocar eles aqui também. Agora, a gente consegue colocar aqui embaixo uma margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é isso, Sebastião? Essa margem, vamos colocar ela, calcular ela primeiro, é nada mais do que uma soma desses valores aqui. Margem de contribuição é o valor que o produto A, o produto B, contribui para pagar os nossos custos fixos. Então, se a gente ganhou R$1 da venda da maçã, R$2 da venda da maçã, esses R$2 ajudam para pagar os 2, 3 mil de aluguel, paga nossa equipe, etc. Então, você pode calcular agora quantas maçãs você precisa vender para pagar seus custos fixos em terra. E esse a gente vai ver aqui no final. Outra pergunta. Vou deixar ela um pouco maior. Então, eu calculei agora a margem de contribuição, soma de todas essas linhas aqui. Duas coisas. A gente não tem reais aqui ainda. Então, primeiro vou mudar aqui a formatação, marcar tudo. E aqui em cima tinha o ícone do dólar. Na página inicial do dólar, do real, desculpa. E aí mudamos agora para reais. Segundo ponto. Sebastião, eu tinha custos variáveis, matéria-prima, mas por que eles não aparecem aqui? Porque a gente definiu matéria-prima geral. Se você quer deixar tudo um pouco mais simples, se você fala, não, Sebastião, eu tenho um produto principal e a gente não divide em produtos e serviços diferentes. Nosso produto e serviço é a mesma coisa e tudo material-prima é vinculado a isso. Beleza, então tá ótimo, tá tranquilo, deixa um produto e deixa só material-prima. Tudo que fizemos aqui foi para deixar a tabela no início um pouco mais simples, para você entender a nossa lógica atrás, e para quem só tem um produto ou só quer ter a visão da receita de um produto e os custos do material não importam para ele por produto, a tabela é tranquila assim. Mas se você tem vários produtos, eu indico para você também separar todas as despesas variáveis por produto. Isso dá uma coluna a mais de trabalho, mas isso dá muito mais transparência para você no final. Então, a gente vai implementar isso agora para ajudar você, caso você tenha mais de um produto e queira aprofundar essa análise também. Agrega um grande valor. Como a gente faz isso? Antes do mês de pagamento, eu estou inserindo agora uma nova coluna. Essa nova coluna, eu não vou deixar coluna 1, eu vou chamar produto ou serviço. Podemos chamar também solução. Aí a gente está conversando com, independente se você trabalha com produtos ou soluções. E aqui embaixo da solução, agora a gente quer um outro drop-down, a gente não quer o mês, a gente não quer categorias, etc. Então a gente vai em configurações de volta. Aqui a gente também vai colocar uma nova coluna. Duas novas colunas, na verdade, para ter o mesmo espaço e regra de volta. E os produtos já estão aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a categoria da receita e mudar isso aqui para soluções. Porque essas são nossas soluções. E agora a gente vai na categoria receita. Aqui é basicamente suficiente deixar receita por enquanto. Talvez a gente vai aprofundar ou categorizar isso mais no futuro. Agora eu vou inserir uma tabela. E agora ele já pegou a tabela de receitas. Agora vamos mudar também o nome das receitas, porque receitas agora é aqui, certo? Então, em fórmulas,
definir nome, e aqui a gente tinha criado o nome das receitas. Cadê? Receitas. E receitas foi essa tabela aqui. Agora eu vou deletar isso e vou clicar no flechzinho preto aqui. Agora ele mudou também para a tabela de receitas. Show! Primeiro passo. Agora a gente também precisa um novo nome aqui para soluções, então eu vou chamar isso agora soluções. Enter. E agora vamos aqui para entradas, saídas. E na coluna de resoluções, eu vou marcar agora tudo até aqui embaixo. A gente vai em data, validação, lista indireto. A gente consegue deletar, porque isso foi um copy de antes. E a gente coloca aqui soluções. E entra. Então agora aparece aqui produto A, esse foi a receita do produto A, esse foi a receita do produto B, esse foi a receita do produto B também. Agora você consegue até a comissão do vendedor 1 vincular ao produto A. Você pode colocar o prolabore vinculado ao produto A, porque isso foi um prolabore de uma pessoa específica do produto A. Esse foi material-prima do produto B e custo de administração não tem a ver com nenhum produto. Então, como a gente vai categorizar isso? Eu vou aqui em configurações. E a gente normalmente em inglês chama isso overhead. Agora você pode ver como você quer chamar isso, mas todas as áreas que estão em cima de um produto só, ou dos produtos, que entram nas partes da administração, de aluguel, etc. Se você gosta do, porque é uma palavra curto, eu vou deixar aqui agora overhead. Entrando aqui nas entradas e saídas, agora temos aqui também os overheads. E vou copiar isso. Eu copiar isso aqui para todos os outros aqui, administração, overhead, etc. E aí produto A de volta. Produto A de volta na receita aqui em fevereiro. Então você tem uma coluna a mais, eu concordo com você, tem agora um passo a mais para cumprir, mas se você tem vários produtos vai facilitar. E na categoria aqui a gente mudou agora para receita só. Então vai ter receita no grupo e receita na categoria. Durante a gente não define isso mais. Estou colocando agora a receita aqui para deixar tudo certinho. Show! Agora vamos voltar para a nossa tabela do fluxo de caixa, onde a gente está analisando no momento os produtos. Que a gente criou aqui agora já receita, impostos, custos variáveis e comissão. A gente pode mudar agora o nome da coluna para soluções também, porque na verdade esse aqui, produto A, deveria ser uma solução. Então vou mudar também em dados, validação, não para receitas, mas para soluções. E agora ele me mostra aqui os produtos e até os overheads. Se você quer analisar só os produtos, a gente deixa aqui só os custos variáveis. Se você quer analisar depois também os overheads, etc., você também poderia colocar os custos fixos. Vamos focar por enquanto nos custos variáveis. Por favor, coloca todos os seus custos variáveis por aqui que você definiu aqui nas configurações como custos variáveis, material-prima, logística, comissão. Então vou copiando eles aqui agora e vou jogando eles, porque são da categoria, na tabela aqui em categoria. Além da receita, né? Então eu copiei eles aqui agora, além das receitas, todos os nossos custos variáveis, para analisar a margem de contribuição. Já vamos aprofundar esse tema. E agora eu precisaria ajustar essa fórmula. Eu poderia entrar aqui, tabela 10, valor líquido e ajustar tudo isso. Mas eu vou deletar eles e demonstrar ter uma forma mais ágil para criar a fórmula soma C sem sempre sair da outra aba.
Então, vou entrar na outra aba aqui, entradas e saídas. O primeiro passo, a tabela. Então, clico aqui em alguma célula e vou aqui em cima em tabela. Essa tabela se chama tabela 10. Lembra quando a gente criou a fórmula a última vez? E que sabe que tabela 10 foi? A gente precisa lembrar agora que tabela 10 foi entradas e saídas. Vamos deixar isso mais limpo. Vou escrever aqui, em nome da tabela, entradas e saídas. Cuidado que aqui não pode colocar símbolos ou espaços no nome da tabela. Entradas e saídas e Enter. Agora eu volto aqui na minha tabela e começo com a fórmula. Soma Cs. Você lembra que a gente colocou com S no final para ter vários critérios. Abrindo as parênteses, ele pergunta qual intervalo você quer somar. Eu quero somar dentro da tabela de entradas e saídas. Olha só, ele já ofereceu aqui entradas e saídas, onde você pode clicar, ou o que eu fiz aqui para ser mais ágil, eu cliquei no Tab no lado da esquerda do meu teclado. E ele já escreve. Agora, essa é a tabela inteira, mas eu só quero somar a coluna valor líquido, certo? Então, eu vou abrir as parênteses aqui e escrever var, porque eu sei que valor. Agora, ele já oferece valor líquido. Muito bom. Eu clico nele e fecho as parênteses. Depois, ponto vírgula, e ele fala que critério você quer. Qual critério você quer como critério 1? Agora, esse critério 1 também vai ser na tabela de entradas. Vou abrir de volta as parênteses e falar, olha, primeiro critério eu quero só produto 1. Então, a gente vai na coluna de soluções. Concorda comigo? E vou fechar essas parênteses de volta. Olha que ágil. Você consegue criar fórmulas super rápidas que nesses nomes e tabelas você consegue se referenciar a nome de colunas, nome da tabela e deixa no final mais fácil de ler a tabela de Excel. Talvez, se você escutou a primeira vez do Excel, você falou, mas A1, A2 e B20, e eu nunca sabia qual célula isso for. Agora você tem uma transparência incrível, uma fórmula que parece um pouco mais complexo, esse soma C, mas a gente está desmistificando ela agora pouco a pouco. Vamos deixar esse primeiro critério e eu vou demonstrar, vou escrever isso um pouco mais simples ainda. Critério 1, que a gente quer de entradas e saídas. A gente quer o produto que está aqui. E agora vou primeiro fechar as parênteses para ver só tudo que está vinculado ao produto 1. Nem agora receita, janeiro, fevereiro ainda. Só para ter um cross-check como foi. E agora a gente precisa dos outros critérios. Mas alguém me falou aqui nos comentários, por favor, mais devagar, me explica a fórmula de soma C aqui de volta. Então, vou demonstrar agora rapidinho, desmistificando a fórmula um pouco melhor, como essa parte está construído, antes que a gente termine a fórmula aqui. Beleza? Então, primeiro, vamos pegar nossa soma aqui e escrever aqui o que a gente fez. A gente fez primeiro o igual, depois a gente escreveu soma C e abrimos as parênteses, certo? Depois da abertura das parênteses, a gente colocou entradas e saídas, valor líquido. É o nome da tabela e uma coluna. Depois entradas e parênteses com outra, mesma fórmula e outra, mesma tabela e outra coluna. E aqui embaixo a gente falou agora que a gente quer procurar. Vamos colocar isso aqui ao lado. Esse é o nome da fórmula. E aqui a gente define a coluna que a gente vai somar, independente dos critérios. Esse aqui onde tem todos os valores. Então, esse é o nome da tabela, junto com nome da coluna das somas. E no valor líquido, a gente colocou aqui nas entradas e saídas, que agora é nosso nome da tabela,
para verificar, estou em alguma tabela, clico em alguma célula, clico aqui em tabela, entradas e saídas. Aqui nosso nome da tabela. Essa tabela é tudo por aqui, até aqui embaixo. E se a gente coloca uma nova linha, ela vai automaticamente crescendo e considerar isso uma nova fórmula. E aqui na coluna líquido, a gente tem os valores que a gente quer somar. Por isso a gente escreveu o nome dessa coluna aqui nos parênteses. Então, o nome da tabela entradas e saídas, coluna valor líquido. Agora a gente foi para o próximo passo. Esse aqui foi o nome da tabela, de volta. Junto com a coluna que a gente tem o primeiro critério. Critério 1, que são soluções. É o nosso produto, o nosso serviço. E agora ele pergunta que critério você quer. Critério 1 é o seguinte, é que está escrito no célula B4. B4 é aqui. Então, estamos somando a coluna líquido naquela outra aba, dependendo ou vinculado a que está escrito na coluna soluções, e só que escreve na coluna soluções a palavra que temos aqui, B4. Deixa eu diminuir um pouco e colocar aqui, que você está acompanhando tudo. Agora eu quero o segundo critério, então eu vou tirar o parênteses fechando, vou colocar ponto vírgula, e agora as entradas e saídas, a entrada, saída, valor líquido, então a coluna da soma não vai mudar. O que vamos definir mais agora são outras colunas. Então eu vou colocar aqui as entradas e saídas, mesma tabela, mas eu quero agora olhar na categoria. E na categoria, lembra que a categoria foi nos custos aqui, matéria-prima, logística, comissão. Aqui eu preciso buscar na célula C4. E poderia fechar as parênteses agora, mas ainda a gente quer saber, vou fechar aqui rapidinho só para anotar, tabela e critério 2. Então, critério 2. E qual é esse do critério? E eu quero colocar mais um critério que foi o mês. Concorda? Então, mais um ponto vírgula. E vamos colocar a tabela em nome do critério 3 e o critério 3. Entrada e saída vai ficar na mesma tabela e tem uma coluna lá que se chama mês, ou meses. Já vamos verificar isso. E aqui, onde está o critério está definido na coluna D2. Então, vamos colocar D2 aqui e fechar as parênteses. Você tem um monte de critérios a mais. Se você tem a necessidade de criar mais critérios, não é limitado a esses 3 critérios, mas é suficiente para a gente. Então, vamos voltar para a nossa fórmula soma C. E com essa lógica aqui embaixo, a gente vai colocar agora 3 critérios para encontrar os dados que a gente precisa. Então, a gente já colocou soma C, soma o valor líquido na nossa outra tabela. Agora a gente já tinha colocado o critério 1, que foi a solução vinculado ao produto A. Agora vou fazer mais um ponto vírgula. Critério 2 vai ser entradas e saídas. Abrindo as parênteses. E a gente quer agora as categorias. CA escrito, ele já sugere categorias. Ponto vírgula. Qual categoria eu quero é a receita aqui. Ponto vírgula. Mais uma entrada e saída. Ah, você está vendo? Ele não continua. E esse você também vai ter que acontece. Depois da categoria, eu não fechei os parênteses. Então, você vai percebendo, se ele não avança aqui nos azuis, você vai perceber alguma coisa falta. E aqui eu não fechei as parênteses. Agora sim, agora ele já demonstra a receita aqui também. Agora, próximo intervalo, entradas e saídas de volta.
abrindo os parênteses, e agora a gente quer os meses, certo? Então, mês do pagamento ou método de pagamento? Mês do pagamento, esse aqui é o... E fechando os parênteses, você vê depois do mês de pagamento, e aí o critério desse mês eu quero que ele busca o janeiro. Fechando os parênteses, agora clicando Enter, ele já me demonstra os R$ 1.000 que a gente tinha de receitas em janeiro mesmo. Muito bom. Então, agora a gente pode copiar essa fórmula para a direita. Vou fazer um teste aqui para uma célula randômica e vai perceber que não dá certo. Por quê? Porque, olha, ele não pega mais a primeira coluna, ele não pega mais o produto, ele não pega mais a categoria. Então, a gente fez alguma coisa errada, certo? A gente não fixou as células ainda. Eu não queria sobrecarregar, agora vamos fixar as células. A gente tinha criado aqui, falado para ele, ok, por favor, pega B4. Ele vai pegar P4 aqui, se eu copio para baixo, ele vai pegar P5, P6, P7. Às vezes isso ajuda para a gente, mas às vezes não. A gente precisa, às vezes, fixar as linhas. Se eu quero fixar a linha, eu vou colocar um dólar em frente do 4. E se eu quero ficar a coluna, que também quero, porque não quero que você vai para a direita, quando estou copiando para a direita, vou colocar um outro dólar em frente do B. Muito bem. Agora a gente também tem o mesmo problema com a receita, só que aqui eu quero que ele vá para baixo. Concorda comigo? Receita, matéria-prima, logística, quando copio para baixo. Mas eu não quero que ele mude a coluna. Um dólar em frente à coluna já resolve isso. Dólar em frente do C. E aqui entradas, saídas, os meses, janeiro aqui, eu quero que ele ande para a direita, certo? Então eu quero que ele mude as colunas. Mas eu não quero que ele mude a linha, então eu vou colocar um dólar em frente da linha 2. Enter. E agora eu posso copiar isso até dezembro. Vamos clicar aqui em abril de volta para ver se foi. Olha, ele vai andando para a direita, esse fica fixo, aqui ele anda para baixo. Super lindo, né? E a gente não tem nenhum material-prima, logística ou comissão ainda vinculado a produto. Então vamos voltar aqui, vamos dar uma olhada nas categorias. A gente tinha colocado aqui material-prima vinculado a despesas variáveis a produto B. E nada a produto 1. Então eu posso colocar aqui agora uma despesa do material, despesa variável, do material-prima, do produto A, em janeiro, conta 2, data vou deixar em aberto no momento e vou colocar um valor aqui, menos 300 reais, menos 200 reais. Vamos ficar um pouco mais gentil aqui. Agora voltando para a tabela, deveria aparecer já material. Material-prima, menos 200. Sebastião, para que isso me adianta? A gente tem agora, vamos deletar isso porque não precisa mais. A gente consegue ver agora a margem de contribuição. Margem de contribuição. Que é isso? Margem de contribuição demonstra quanto dinheiro o produto contribui para pagar nossos custos fixos. Então, uma maçã que a gente vendeu por R$5 e R$3 foi material, logística, ela ainda contribui com R$2 para pagar funcionários, aluguel, que a gente vai ter, independente se a gente vende ou não. Por isso, a gente coloca a margem de contribuição, uma soma de tudo isso aqui em cima. Eu fiz agora tudo com os... com Shift e com os flechinhos na direita, você também pode falar soma e fazer com a mouse, clicando e buscando até a última linha, que é comissão aqui. Agora eu fecho os parênteses, Enter, e ele já me calculou a comissão, a margem de contribuição, R$800, que é esse produto. Além disso, em vários casos, a gente quer ver a margem de contribuição em percentuais. Então, eu vou colocar aqui margem de contribuição em percentuais
igual a 800 dividido pela receita, 1.000 nesse caso. Muito bom, agora eu posso copiar isso para a direita e vou ver que tem um erro aqui embaixo. Esse é ruim, porque a gente tem nada aqui dentro e ele criou um erro por causa disso. Então, como eu resolvo isso? Eu falo o seguinte, tem uma fórmula que se chama se, tal caso, erro, já está aqui agora. E aqui ele quer saber agora que você quer calcular 800 dividido a receita. E agora, ponto vírgula, que valor você quer que eu demonstre caso que tenha um erro. Agora eu posso colocar 0, ou eu posso colocar os aspas aqui, e vou colocar isso para a direita. Agora está mais lindo, porque aqui embaixo ele não coloca mais os erros, ele só coloca vazio. E essa margem de contribuição não vale ainda, né? Porque a gente não tem nenhum custo vinculado. Então, a gente não estava colocando dados de fevereiro ainda. Muito bom, gente. A gente conseguiu agora calcular aqui nosso resultado para o produto A, baseado na fórmula da soma C, e a gente criou até uma margem de contribuição em absoluto e em percentual para a gente ter uma estimativa, não é uma estimativa, para a gente ter um sentido, a gente conseguir realizar quanto esse produto contribui para nossos custos fixos. E mais ainda, essa solução aqui foi um drop-down, certo? Então, se você quer agora ver produto B, você muda para produto B e veja que produto B contribui só 75% para produtos fixos. Então, é um pouco menos, mas ainda está tranquilo. E os outros a gente nem colocou dados ainda. Então, margem de contribuição, um primeiro passo. Além da margem de contribuição, eu quero agora ver também quanto de dinheiro eu tenho no final do mês na minha conta. Às vezes eu quero acompanhar isso ainda durante o mês. E agora, com essa possibilidade, ou com essa necessidade, a gente precisa calcular, além da margem de contribuição por produto, a gente precisa também criar a imagem da empresa inteira. E esse vamos criar agora. Então, depois da margem de contribuição, eu vou deixar aqui, para deixar isso um pouco mais bonitinho, vou colocar um headline aqui em cima. Vamos deixar isso em uma outra cor. Esses são detalhes agora de design, quebrando as linhas aqui, colocando tudo isso em azul. Vamos chamar isso margem de contribuição. Muito bem. E agora eu vou copiar isso aqui para ter o segundo headline do fluxo de caixa. E a gente vai colocar isso total, porque a margem de contribuição foi por produto. Concorda comigo? Muito bem. Agora aqui a gente já tem receita, material, margem de contribuição. E aqui a gente já tem algumas fórmulas. Por que não usar eles aqui de volta? Porque a gente vai precisar para a imagem da empresa inteira só tirar o produto e aí a gente já consegue considerar a margem de contribuição para a empresa inteira. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu estou vendo aqui, soma C está considerando ainda produto, a receita já baixou e mês ainda está janeiro perfeitamente. Então, eu vou deletar agora essa parte da fórmula que está considerando o produto. Aqui temos o critério e aqui temos a solução. Essa parte eu vou deletar agora da fórmula. Agora estamos só com janeiro e as receitas. Quem quer... Agora eu copio isso aqui para baixo. E a margem de contribuição foi a soma e esse foi o percentual. Perfeito. Receitas total 4.000. Quem quer
cria a fórmula de zero de volta, fique à vontade, você clica aqui e faz o mesmo processo como em cima, mas com dois critérios só, sem o terceiro critério vinculado à solução, produto ou serviço. Muito bom, esse aqui podemos copiar para a direita, mas eu vou continuar primeiro os outros partes que a gente precisa colocar agora, que são nossos custos fixos. Então eu vou aqui nas configurações, e aqui a gente tinha nossas receitas e custos variáveis. Possivelmente as suas são diferentes, sua lista deveria ser mais ampla do que essa lista simples aqui. Se você está pensando, nossa, Sebastião, que custos eu deveria colocar aqui? Dá uma olhada na sua conta para não esquecer nada e verifica os custos fixos e variáveis. Verifica que contas você pagou no mês passado. Custos fixos, por exemplo, também é super curto aqui. O que eu fiz? Eu abri minha conta, quando eu comecei com a planilha, e dá uma olhada. Ah, tá certo, tá saindo mensalmente o seguro da casa, uma empresa de segurança, uma empresa de seguro de incêndio, IPTU, internet, água, gás, luz. Então, tem tantas coisas que estão saindo e várias coisas dessas que são meio fixo, que continuam também sem produção. Aí vai facilitar um pouco para você colocar, definir aqui os custos que você precisa colocar no fixo e no variável. Muito bom. Então eu vou copiar agora nossos custos fixos aqui. Talvez eu vou colocar água, gás, seguro do incêndio. Espero que eu escrevi certo agora. Portaria. Então, esses aqui eu vou copiar agora na minha tabela. Embaixo da margem de contribuição, podemos deixar um pouco de espaço. Eu vou colocar já aqui agora valores só, porque eu não quero copiar o design também. Agora, essa fórmula aqui do 4.000, eu consigo usar aqui de volta. E daí a gente vai fazer um cross-check. Por quê? Porque ele busca agora a administração na coluna da categoria. Vamos olhar aqui, entradas e saídas. Aqui a gente tem coluna de categoria, receitas, custos variáveis e custos fixos como administração, aluguel. E o mês também fica igual e a coluna dos valores também fica igual, então tá super simples. E daí embaixo de tudo isso, eu quero também agora o resultado, certo? Então meu fluxo de caixa, eu vou chamar ele operacional. O que é operacional? Depois eu vou explicar isso para você, porque temos fluxos de caixa diferentes. E aqui a gente faz agora uma soma, na verdade, a margem de contribuição que a gente tinha aqui, mais a soma de todas essas partes que apareceram embaixo da margem de contribuição. Por que eu coloco o mais positivo aqui? Porque os custos já têm um traço em frente em cada célula. Aí, Enter, e ele me mostra aqui, fluxo de caixa no mês de janeiro foi em R$590. Depois da nossa receita de 4.000, a gente tirou bem poucas despesas aqui, e a gente chegou nesse fluxo de caixa positivo. Agora, esse eu vou copiar para a direita, e vou verificar rapidinho a fórmula. Esse aqui está verificando abril, perfeito, está cerrado. Aqui é interessante, você vai perceber isso quando o conteúdo da célula não cabe no tamanho da coluna. Como resolver isso? Você vai aqui em cima, clicando duas vezes, quando aparece esse pretinho com os dois flechinhos aqui, duas vezes, e ele abre a coluna para tudo caber perfeitamente. Então você está vendo, já tem um valor aqui, eu só não consegui demonstrar porque a coluna foi muito pequenininha. Você pode fazer isso manualmente também, mas eu clico duas vezes e aí ele ajusta a coluna conforme necessidade e
necessidade para demonstrar. Para deixá-lo mais bonito ainda, vou clicando aqui agora e em exibir, mesma coisa que a gente já fez antes, e congelar os painéis para deixar os headlines aqui e as primeiras colunas fixo preso para a gente não perder sempre em qual mês a gente está olhando no momento. Eu vou diminuir um pouco o tamanho aqui das colunas para caber mais dentro da minha tela. Legal? E agora a gente só calculou o fluxo de caixa operacional, mas também vai ter sócios que querem um pedacinho do resultado, certo? Então vou considerar agora os sócios. Sócio 1, sócio 2. Aí você me conte quantos sócios você tem. Se você tem mais sócios, coloca eles para aqui embaixo. Se você tem só um sócio, também não tem problema. Aí você coloca só uma pessoa aqui. E como estou percebendo que em várias empresas os sócios dividem agora esses 600 aqui em 2. 590 dividido em 2 e cada um recebe a metade. Algumas empresas estão considerando uma caixa de emergência. E esse já é um primeiro passo muito bom. Algumas empresas até estão considerando dinheiro para treinamentos para o futuro. E algumas empresas também estão considerando dinheiro para algumas despesas a mais vinculado ao desenvolvimento do próprio produto. Porque a gente está em uma época de inovação, então um monte de avanços e desenvolvimento de produtos novos para se manter no mercado em frente dos competidores e os clientes interessados nas nossas soluções. Eu vou definir agora um percentual que a gente vai pagar para os sócios. 25% dividido por os dois sócios, 12,5% para os dois sócios. Se você é um startup que os sócios conseguem se manter, talvez é melhor de diminuir esse percentual mais ainda, para ter mais dinheiro na caixa da empresa para sustentar o início da organização. E esse percentual é só uma sugestão, vocês colocam só para ter alguma coisa na planilha agora, para nosso cálculo explicativo. Mas vocês definem quantos sócios vão ganhar, talvez vocês já tenham uma estimativa, e se esse é um valor fixo, daí seria por labor, na verdade, que a gente falou lá em cima. Ou se você coloca para os sócios um percentual. Se você coloca um percentual, pode pensar que ajusta mais. Então, vou calcular agora aqui o fluxo de caixa operacional multiplicado com os 12,50%. E eu quero fixar a linha do fluxo de caixa, a 27. Eu quero fixar a coluna dos 12, porque não quero que vai para frente. E além disso, esses são custos para a empresa, certo? Bom para os sócios, custos para a empresa. Vou colocar um traço para frente para ter um menos. E agora eu copio isso para o lado direito até dezembro. Foi. A única coisa que falta ainda agora é o design. Então clico aqui na página inicial, em receita ou em formatação de custos. E aí ele coloca reais e pronto. Agora temos, depois dessa parte, o fluxo de caixa financeira. A soma dos sócios mais o fluxo de caixa operacional, que vou copiar agora para essa parte embaixo. Tem várias formas de copiar, eu faço às vezes diferente para você ver algumas possibilidades a mais, mas pode fazer da mesma forma como no início, clicando aqui, fazendo um copy-paste, Ctrl-V, tranquilamente. Nosso fluxo de caixa financeiro agora. Agora a pergunta é também, esse cabe com nossas contas? Se você olha agora sua 1, 2, 3, 20 contas que você tem, a soma de todos os valores que está nessas contas no final de janeiro deveria bater R$ 442,50.
Na verdade, não o que está na conta, mas que mudou do final de dezembro até final de abril, deveria ser um aumento por 442,50. Se não aumentou nesse valor, pode ser que saiu alguma coisa da sua conta que você não considerou aqui nas entradas e saídas ainda. Pode ser que foi saída ou receita. Pode ser que alguma fórmula, algumas partes que você digitou aqui, talvez você esqueceu janeiro e colocou fevereiro lá, ou você não escreveu nada. Se você não escrever nada aqui, ele também não vai aparecer, porque ele não sabe que foi em custos de janeiro. Que mais? Tem a possibilidade que você digitou aqui não o número ou não o negativo, talvez foi positivo e por isso as contas não batem. Pode ser que você não colocou um valor aqui ou escreveu alguma coisa que não é valor, aí ele não consegue fazer o cálculo também não. E é basicamente isso, os principais problemas, porque as contas não estão batendo ainda, é um desses razões. Normalmente, com muitas entradas e saídas na conta, é mais provável que faltou de considerar uma dessas entradas e saídas aqui no Excel. E agora o segundo ponto, o que a gente vai fazer com esse fluxo de caixa? Você pode continuando a gastar no mês que vem os custos fixos, variáveis e o dinheiro que está aqui. Talvez uma nova máquina custa R$ 50 em parcelamento de 60 meses e a gente consegue pagar isso agora com R$ 400 sem dor nenhum. Porém, esses R$ 50 vão ser custos fixos a partir de hoje e vão machucar o nosso resultado nos próximos meses se tem uma outra crise financeira, se tem uma outra crise por causa de uma entrada de um novo competidor. Então, vários pontos que você precisa considerar aqui para evitar essas crises para frente. E isso foi o início da nossa aula aqui para ajudar você também a se preparar para a crise. Como a gente faz isso? Grandes organizações tentam abaixar os custos fixos de maior forma possível. E os custos fixos dependem muito do seu ramo. Se você produz, por exemplo, peças, se você é uma indústria com máquinas bem pesadas, seus custos fixos vão ser bem altos, porque você tem uma grande área para colocar as máquinas, escritório, funcionários, e ao mesmo tempo você tem produtos saindo com poucos custos variáveis. Os custos variáveis são material-prima, parafusos, um pouco de logística, mas parecido em percentual aos seus custos completos, você tem custos fixos e um pouco de custos variáveis. Se agora a crise pega e você não tem mais venda, ainda tem um monte de custos fixos. Precisa menos custo variável, menos material, mas não tem impacto, porque seus custos fixos comem nas caixas, comem que você tem na poupança da sua empresa. Outra possibilidade, você tem você é consultor individual e você trabalha do home office. Você já tem aluguel da casa, então a casa não vale como as despesas não valem como despesas do escritório. Só se você tem uma sala só reservada para escritório, aí você pode considerar um pedacinho, um percentual do aluguel da casa para o escritório. Mas seus custos fixos são esses custos agora, certo? Porque você tem um laptop, talvez com parcelamento, você tem uma cadeira lá, você tem uma sala internet, custos fixos. Os custos variáveis, a partir do momento que você faz uma palestra presencial, você se precisa deslocar para uma outra cidade, tem um voo, você precisa de material para levar, você compra papel, canetas para os clientes, se você faz treinamentos presenciais, por exemplo. Então, esses custos variáveis de deslocamento, de materiais, aumentam a partir do momento que você tem uma venda. Então, se você não consegue vender, beleza, você está com esses poucos custos fixos, mas não tem outros custos além. Então, esses crises são mais fáceis para empresas com menos custos fixos. E o que a indústria faz agora para isso? Várias empresas externalizam
Pegam fornecedores externos para partes que eles fizeram anteriormente dentro da empresa. Um exemplo, você pode contratar uma pessoa de segurança, mas essa pessoa tem férias, essa pessoa está doente, então você precisa de um backup, então você precisa 2, 3, 4, 5 pessoas de segurança. Eu conheço muito poucas pessoas, pequenos empresários, que têm uma segurança física contratada. Vários fazem com uma empresa de segurança e eles não se preocupam se alguém tem férias ou não. A empresa externa manda a equipe. E a partir do momento que eles não querem mais segurança, eles falam obrigado pelo contrato tal que a gente tinha, não precisamos mais. Ou eles mudam para um outro fornecedor que está mais em conta. Então tem várias possibilidades que as grandes empresas e também as pequenas empresas podem tirar os custos fixos se eles externalizam. A vantagem é diminuir rápido na época da crise. A desvantagem é que normalmente os custos aumentam um pouco com algum serviço externo do que se seria internamente. Porque eles também pagam salário parecido, possivelmente ao salário que você teria pago, e a empresa que presta agora serviços a mais de organização, administração, precisa também um pouco para pagar essa infraestrutura. E no final eles querem um lucro também. Então as partes têm pontos positivos e negativos. E você precisa avaliar qual dos fatores é mais vantajoso para você. Quanto pesa esse custo fixo e quanto vantagem teria de tirar esse custo fixo, vinculado também à probabilidade dos próximos situações difíceis para você. Esse foi algum exemplo, eu vou gravar, se você me manda a necessidade e interesse nesse assunto, vamos gravar mais vídeos para aprofundar um pouco melhor como você consegue usar a planilha aqui, por exemplo, também para essas análises. Muito bom. Além do fluxo de caixa, que se escreve com X, financeira, que bate agora no final das contas com nossas contas, uma conta, ou 2, 3, 4, 20 contas da empresa. Agora vamos definir para que a gente vai usar esse dinheiro. Você tem várias possibilidades. Eu vou chamar alguns exemplos aqui. Você pode usar um pouco para treinamentos da sua própria equipe. Você pode para desenvolvimento, inovação. Se você quer desenvolver novos produtos, talvez você tenha um departamento de inovação, análise do mercado, etc. E você tem uma caixa emergencial. E que a gente talvez coloca acima de tudo isso são as despesas do mês que vem. As despesas do mês que vem não são emergências. Não contam como emergência se você tem aluguel, água, gás, luz mês que vem de volta. Então deixa eu ver aqui, a gente tinha aqui de despesas, aluguel, administração, a gente tinha uns 2.500 aqui de despesas fixos, que a gente vai ter com certeza no mês que vem de volta. Então o que eu vou considerar aqui agora é 2.500 para mês que vem. Vou colocar tudo isso aqui em amarelo agora, porque você vai mexer nessas partes no futuro manualmente. Por favor, considera honestamente que você vai precisar mês que vem. Porque nesse formato você segura também o dinheiro na sua conta para essas despesas. Além disso, você tem... Eu vou fazer uma coisa rapidinho aqui, entrada e saída. Vou aumentar um pouco nossas receitas para a gente ficar ainda no positivo. Só para facilitar um pouco o entendimento. Produto ABC, mês que vem. Muito bom. Voltando para a tabela aqui, a gente fechou agora com um valor maior. Acho que coloquei um 0 a mais, não precisamos aumentar para 15 mil. Vamos ficar em 1.500, mais 4 mil.
mais os 500, 6 mil de vendas agora. Muito bem. E a gente está em 2.500, 2.600 fluxo de caixa operacional, 25% para os sócios, e aí a gente tem agora 1.900 na nossa caixa financeira. Vamos baixar um pouco o aluguel também para ter a possibilidade de pagar o aluguel aqui. Vou mudar para 500 e 500 agora. Se você já tem os valores verdadeiros de você na planilha, por favor, não mude só para a simulação aqui, beleza? Então, temos agora menos custos, então 5 mil de caixa operacional e financeira 3.800. Agora as despesas fixas que a gente vai ter esse mês que vem são 900, então quase R$ 1.000. Vou considerar agora R$ 1.000 para as despesas. Para facilitar um pouco agora o parte como a gente vai dividir o dinheiro que sobrou nesse mês, como a gente vai usar isso para aumentar nossos caixas de treinamento, treinamento emergencial e para desenvolvimento dos nossos produtos, além de distribuição com sócios, vou demonstrar uma possibilidade de fazer isso com percentuais. Deixa eu fazer isso aqui embaixo, só para você entender a lógica atrás, depois a gente vai colocar as fórmulas em cima. Então, o que a gente tem? A gente já tem o fluxo de caixa operacional, que foi uns 5.900, certo? E a gente pensou num percentual para os sócios para chegar ao fluxo de caixa financeiro. E a gente já sabe que a gente vai ter R$ 1.000 de despesas no mês que vem. Esse a gente já sabe. Sem dúvida nenhuma, esse dinheiro a gente precisa separar, 100% de certeza. Concorda comigo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou só mudar aqui as linhas. Eu faço esse aqui só para facilitar um pouco o entendimento, porque as fórmulas vão ficar um pouco, talvez um pouco rápido demais. Então, esse aqui é verde. Esses custos eu sei com certeza que eu vou ter. Então, eu vou colocar eles em cima e falar, ok, 5 mil menos 1.000. Esse eu tenho agora disponível para sócios, caixas financeiras, treinamentos, etc. E agora, o fluxo de caixa financeiro não interessa muito no nosso olhar no momento. E agora eu posso colocar aqui os percentuais que eu quero dividir. Esses aqui, no soma, deveríamos chegar a 100%, certo? Senão a gente não distribui todo o dinheiro disponível. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou começar aqui agora, calculando 5 mil menos 2 mil. Coloco mais porque já temos um menos no R$ 1.000 aqui. Fechando as parênteses. Então, o que temos disponível é 4.090. E vou multiplicar isso com o percentual que temos aqui nos treinamentos. Deixa eu colocar fixar as primeiras células lá em cima. Aí a gente pode utilizar essa fórmula para tudo. Vou usar essa fórmula agora em todos os lugares aqui. Então, em tudo a gente tem esse menos esse, multiplicado com o percentual. Tá vendo? E aqui está zero porque não tem percentual ainda. A gente falou, os sócios vão ganhar 50%, cada um 12,50. Vamos colocar mais uma vírgula aqui. Não, é isso não quer hoje. Percentual com dois dígitos. Muito bem. 12,5%. Quanto a gente vai fazer para treinamentos caixa emergencial? Eu vou colocar agora aqui uns 20%. Como eu já tinha porcento lá definido, não preciso colocar 20%. Só 20% ele já pega por cento.
desenvolvimento e treinamentos. Com certeza, uns 10% para futuros treinamentos. E agora vamos colocar o resto. O resto posso colocar de dois jeitos, ou eu já estou vendo aqui. Então, 55% para desenvolvimento. Então, a gente tem um grande foco no desenvolvimento dos nossos novos projetos. Ou eu falo não, eu vou trabalhar aqui com 55% para caixa emergencial nos primeiros meses. Agora, até eu chego na caixa a 10, 15 mil, 100 mil. E a partir do momento que tem esse caixa que me sustenta para a minha empresa no futuro sobreviver sem problema uns 5, 6 meses, 12 meses, aí eu começo a baixar um pouco o percentual da caixa emergencial e coloco um pouco mais dinheiro que eu guardo para treinamentos e desenvolvimento. Percentuais agora dependem da sua estratégia. Por favor, pense numa estratégia que leva a sua empresa para frente, que ajuda no crescimento e ajuda na sobrevivência em situações difíceis como a situação atual. Então, espero que você... estamos em 110 aqui, são 45%. Deixa eu fazer um cross-check. Esse aqui são 100%, isso mesmo. Então, essa é a lógica atrás. A gente calcula o fluxo de caixa, menos as despesas que vai ter mês que vem, o resto a gente divide em percentuais. Como a gente faz isso agora aqui nas nossas fórmulas que já existem? Porque a gente tinha aqui os sócios e aqui embaixo as despesas mensais. Então, eu vou deletar aqui os sócios de volta. Agora vamos começar com a mesma fórmula que a gente fez embaixo. Então, a gente fez o fluxo de caixa operacional mais as despesas por mês. Por que mais? Porque as despesas por mês já tem o traço negativo em frente. E isso vou multiplicar com o percentual que temos definido aqui na esquerda. No fluxo de caixa operacional precisamos fixar a linha, então vou colocar $1 em frente do 27. Nas despesas também, só que é o que não muda a linha, depois as colunas deveriam andar. E no percentual a gente não quer que a coluna muda, mas pode vir para baixo. E foi. E para tudo isso seriam despesas mesmo, eu vou colocar um traço em frente ainda para ser despesas mesmo. Eu vou colocar essa fórmula agora em todos aqui. Nos treinamentos a gente tinha definido 10%, né? Então 10%, aí a gente tinha definido 45% e 20%. Deixa eu fazer um cross-check se isso é 100. Muito bom. E vou escrever um cross-check aqui também. Cross-check. Soma desses aqui. E ao mesmo tempo um cross-check aqui no lado direito. Porque se a gente olha soma desse mais ponto vírgula mais esse, agora você pode também somar duas áreas diferentes. É a primeira vez que a gente faz isso hoje. Então, soma, ponto vírgula e a outra área, fechando as parênteses. Esse soma aqui são despesas despesas e a nossa caixa de 5.090 e 5.090 foi o fluxo de caixa operacional. Então, cabe muito bem. Esses aqui já são despesas que saem de verdade, porque os sócios vão ser pagos. E esses aqui são despesas que vão sair mês que vem ou mais para frente. Entrou agora nas nossas caixas esse mês. Show! Vamos copiar essas fórmulas aqui agora para a direita, para ter isso para todos os meses até dezembro. E você está vendo que alguns já têm valores aqui vinculado a quê? Vinculado a essas despesas que a gente já tinha previsto aqui embaixo para os próximos meses. Como a gente já tinha previsto despesas, também ele calculou as outras partes. Como se a gente não sabe ainda as despesas, eu posso também deletar eles e deixar só aqui onde eu tenho 100% certeza que vai ter essas despesas.
Planejamento para o futuro, vamos ver um pouco mais, analisar um pouco mais detalhado para frente. Muito bom, vamos deixar isso aqui também em amarelo, porque esses aqui são valores que você pode mexer, vai mexer, se você adapta essa lógica dos percentuais. Se você tem outras caixas, outras partes que você gostaria de salvar dinheiro para futuras despesas, por favor, coloca lá, define o valor fixo, o valor percentual, depois só faz o cross-check aqui embaixo que todos os seus valores batem para não guardar dinheiro que você não tem. Beleza. Aqui podemos deixar tudo com um dígito. Agora está funcionando, você está vendo, eu posso adicionar ou tirar as partes depois da vírgula, os dígitos depois da vírgula. E esse fluxo de caixa financeira, esse é nosso grande, na verdade esses são nossos dois grandes operacional e que realmente entrou. Então vamos colocar ele em verde. E ele que ficou com a gente depois do pagamento dos sócios. Esses são os dois grandes entradas. Essa foi a entrada antes e esse é o dinheiro que realmente ficou com a gente, que a gente só fez uma simulação aqui da distribuição. E o cross-check aqui, vou colocar em cinza, porque ele é só um apoio para a gente ter certeza que nossos valores estão certos. Muito bem. Agora a sua pergunta, por que, Sebastian, eu só consigo ver meu fluxo de caixa aumentando ou baixando esse mês? Eu não vejo o meu acumulado. Eu tenho dinheiro, X mil na conta, e esse X mil não bate agora com aumento, porque eu quero não só comparar agora a conta no 31 de dezembro e 31 de janeiro. Eu também quero ver o valor total que tenho na conta, que deveria aparecer aqui na planilha também. Muito bom, não tem problema com isso. Como esse aqui, fornos por mês, a gente vai agora olhar acumulado. Vou copiar essa linha aqui para ter um outro headline. Essa simulação embaixo do fluxo de caixa é entendimento da lógica, vou tirar porque a gente não precisa mais. Eu vou colocar agora caixas e contas acumuladas. Muito bem. Que contas a gente vai colocar agora? A gente pode olhar quantos sócios ganharam ao longo do tempo. Talvez você queira ver isso. Então, eu vou jogar os sócios aqui. Despesas. Esse aqui, fluxo de caixa, que deveria estar nas suas contas ou na sua conta. Então, eu vou colocar aqui contas da empresa. E aqui embaixo, vamos colocar as caixas que você ficou juntando. Vamos deixar esse sem preenchimento. Aqui vou falar dos sócios, aí das contas, e aí despesas. Vamos chamar isso caixas. Caixas que são as partes que você pode usar o dinheiro no futuro de volta. Muito bem. Agora a gente precisa saber, e vou fazer um pouco de espaço aqui para isso ainda, quanto tinha na conta no 31/12 do ano passado. Aí você me conte agora, vou colocar isso em amarelo, porque isso você precisa contar, igual as partes dos sócios. Igual que tinha nesses caixas aqui de seguro, se já tinha alguma coisa lá. Então, vou te falar agora que na conta, no final de dezembro, tinha 20 mil. Vamos fazer um valor redondo. Vamos colocar tudo em reais. Uns 20 mil reais na conta.
em dezembro. A gente não precisa aumentar a caixa tanto. Muito bem. Qual é a fórmula agora? Eu tenho 20 mil mais o aumento da caixa nesse mês. Foi 4 mil aqui. Eu vou fixar aqui o A dos 20 mil, porque esses 20 mil não precisa nesse caso. Então, esses 20 mil mais os 4 mil vai me demonstrar agora o valor que eu deveria ter na conta no final de janeiro. Então, eu teria 24 mil na conta no final desse mês, de janeiro. No fevereiro, a gente pega, então, final de janeiro, mais o aumento, fluxo de caixa financeira aqui, de fevereiro. E essa fórmula eu consigo puxar para a direita, e aí o Excel vai calcular para mim quanto tem e quanto vai ter na conta até o dezembro, olhando já as despesas que estão programadas lá. Ignorando esse aqui, depois a gente ajusta as colunas de volta. Show. Olhando o valor se o sócio já foi pago em janeiro, né? Se não, se o sócio receberia isso só em fevereiro, eu deveria tirar, será aqui, e colocar em fevereiro, ok? Agora, quantos sócios já tinham recebido o ano passado? Vou colocar uns 1000, porque foi um pouco mais conservativo ainda para o crescimento, etc. E aí eu coloco a mesma fórmula. Então eu vou lá, pego os 1000 do sócio 1, adiciono os 500. Na verdade agora preciso, aqui é despesa da organização, por isso tem um traço em frente, concorda? Então eu vou colocar agora menos 500. Aí ele vai aumentar para 1500. Foi rápido? Vamos falar devagar de volta. Essas partes aqui em cima são despesas da empresa. A gente olha aqui a nossa organização. Para pagar o sócio é uma coisa negativa para a empresa, porque está dinheiro saindo. Muito bem. Então, por isso, menos 500. Se a gente olha agora para as caixas e contas dos sócios ou da empresa, os sócios estão ganhando esses 500, que é negativo para a empresa e positivo para os sócios. E como a gente está olhando aqui o lado, deixa eu colocar isso no headline aqui, olhar no ponto de vista dos sócios e caixas. O sócio já ganhou esses, ou já tem esses 1500 agora. E o sócio 2? Mesma fórmula, vamos verificar a fórmula, 1000 mais esses 500 também. Então, os sócios estão bem iguais. Agora, para continuar isso, 1511 mais esses 800 que ele recebe aqui, e ele aqui, e esse a gente depois. Mês passado, os 20 mil que a gente tinha na conta, a gente tinha separado para as despesas dos meses que vem, porque a gente não tinha pensado em treinamentos, desenvolvimento e caixa emergencial ainda. Talvez a gente deixou uns 1000 para a caixa emergencial e só 19 mil que ficava lá na conta para as despesas que vão vir. Então agora vamos dar uma olhada como ficou. Esses para mês que vem aumentou de 19 mil para, com traço menos, né? Porque é menos, de volta. 19 mil menos 1000 vai chegar a 20 mil. Esse posso copiar para baixo. E aqui vamos fazer os 20 mil menos os 1000 aqui. E aí temos a fórmula que podemos copiar para a direita. Até dezembro.
Faz sentido? Aqui a gente tem 30 mil, aqui embaixo a gente tem 30 mil também. Onde você veja isso, deixa eu colocar um pouco mais para cima, eu estou cortando aqui. Vamos colocar um pouco para cima. Agora você veja aqui embaixo a soma. Aqui embaixo a soma é 31 mil. E se eu clico aqui, 30.127, 30.127. Então está batendo também, as contas estão ótimo. Se você quiser, a gente faz um auto cross check aqui, então vamos dar uma olhada aqui isso. Deveria ser igual, soma isso. Esse fórmula aqui que fiz agora é uma coisa bem interessante. Eu peguei esse valor igual a soma desse valor. E se eu clico Enter, o Excel fala que isso é verdadeiro. Então é uma coisa maravilhosa para fazer o cross-check e o Excel responde não em um número. O Excel responde com uma palavra. Se eu colocar aqui agora 1000 só para ter um outro valor, o Excel vai ser falar falso e falar, olha, dá uma olhada, alguma coisa não está batendo ainda. Show, nosso cross-check aqui também. E agora a gente sabe que está nas nossas contas e que a gente tem separado para cada um desses tipos de despesas. Muito bom agora para acompanhar isso nos meses que vem, se você coloca de alguma forma aqui nas configurações ou nos seus comentários, nas entradas e saídas, os treinamentos, por exemplo. Então vamos colocar aqui nos nossos custos, despesas fixas, treinamentos emergenciais e desenvolvimento. E o que você pode fazer agora em cada mês? Você pode comparar quanto, aqui você tem agora a possibilidade, aqui administração, você veja agora treinamentos, emergenciais, desenvolvimento também. E aí na sua tabela aqui no final você pode comparar. Olha, eu tenho aqui no treinamentos só R$ 1.000 disponível. Ok, com R$ 1.000 disponível, quanto eu consigo gastar ou já gastei esse mês? Como a gente colocou esses aqui na linha dos custos fixos só agora e não antes, que vai acontecer com você também ao longo do tempo, que você não tem uma nova categoria de custos, e demonstra a você agora como a gente ajusta isso na nossa planilha no final. Então aqui a gente tem nossos custos fixos, certo? Água, gás, etc. Então eu vou colocar aqui uma nova linha, na verdade 3 novas linhas, porque acabamos de colocar 3 novos custos fixos. E vou colocar isso embaixo da administração. 3 linhas, direito, inserir. E agora, para não escrever errado, eu vou nas configurações e pega esses 3 que acabei de colar aqui. Vou escrever aqui, né? Agora estou indo aqui, colar especial, valores, pronto. Agora eu copio só a fórmula da administração para aqui embaixo e ele já vai puxar os valores. Desenvolvimento, a gente já tinha despesas planejadas em janeiro. Vamos ver onde eu coloquei os desenvolvimentos. Foi aquele administração que eu mudei para desenvolvimento de R$ 50. Para deixar tudo escrito igual, também vou copiar agora aqui, para não ter desenvolvimento e inovação, vou deixar só que a gente acabou de colocar lá no outro lado. Se você quer colocar inovação, também não tem problema, fique à vontade.
E como você está vendo aqui, uma coisa que me chamou a atenção agora, que aqui em março, treinamento conta a taxa do treinamento estava baixando. Eu falei, por quê? Por que isso? A gente não gastou nada em março ainda, não coloquei custos em março. Mas como a gente não tem custos ainda, a gente tem aqui em cima um fluxo de caixa negativo, porque não tem receita, só tem alguns custos de administração e aluguel que a gente jogou lá só para ter uma simulação. Aí o fluxo de caixa é negativo, significa que esses 10% aqui também está saindo da caixa, porque a gente não tem algo para dar, a gente não tem lucro para colocar nas caixas, a gente tem prejuízo. E esse prejuízo comeu agora nas nossas fórmulas aqui um pedacinho também de cada uma das caixas. Na verdade, você pode deletar as fórmulas nesse caso se realmente não tinha vendas e colocar manualmente, ok? Isso sai da caixa emergencial, por exemplo, e não do desenvolvimento. Ops, eu percebi aqui que fiz uma cagada. Desculpa a palavra. Fiz uma coisa errada aqui. Eu coloquei o copy-paste, mas numa outra ordem. Treinamento, desenvolvimento emergenciais foi antes. Então, vou ajustar isso aqui também para deixar a mesma lógica que a gente tinha antes. Só agora é escrito igual como nas configurações e também está no mesmo ordem que a gente tinha conversado anteriormente. Agora temos aqui várias colunas que ele nem demonstra o valor, porque a coluna é pequena demais, então vou aqui em cima em dezembro, clicar 2 vezes e ele já aumenta a coluna para demonstrar os valores. Sumando, o que a gente fez até agora? A gente criou uma tabela, uma aba aqui de configurações, onde a gente colocou todas as receitas, soluções, produtos, serviços, despesas fixas, variáveis, impostos, etc. Além disso, a gente criou uma página de entradas e saídas, onde a gente consegue mapear agora diária e mensalmente as despesas, entradas e saídas. Esse aqui é a ferramenta essencial agora para a gente olhar tudo que acontece na empresa no lado financeiro e o importante, o ponto importante aqui, que esse mês é o mês do pagamento e não o mês que a gente recebe a fatura. Maravilha. E essa tabela a gente usou agora para criar uma tabela de fluxo de caixa. Vamos chamar isso aqui fluxo de caixa. Por quê? Porque a gente, além de olhar a margem de contribuição por produto, onde a gente consegue agora simular produto 1, 2, 3 e os valores aumentam ou mudam automaticamente, a gente tem aqui embaixo o fluxo de caixa total, que demonstra receitas até a margem de contribuição, que todos os produtos contribuem para o pagamento dos nossos custos fixos. E os custos fixos aqui embaixo até a margem de contribuição, então o resultado operacional, que é dinheiro entrou, ficou com a gente. E desse dinheiro a gente vai pagar os sócios, seja um sócio, 2, 3, 20, esses sócios recebem o dinheiro aqui. Nossa lógica foi em percentuais, mas você pode definir isso também manualmente com valores absolutos. E aqui a gente criou nosso fluxo de caixa financeiro após o pagamento dos sócios. E esse aqui que é o nosso essencial, o dinheiro que ficou agora na empresa. Esse dinheiro a gente dividiu em qual contas a gente quer usar isso. A gente já sabe que a gente vai precisar R$ 1.000 para custos fixos mês que vem. Com nossos ajustes aqui, a gente está em... Esse aqui deveria ser negativo, né? Aluguel. Deixa eu dar uma olhada no aluguel. Isso aí, aluguel não pode ser uma coisa positiva. Seria estranho, só se a gente aluga para alguém. Então aqui a gente tem os nossos resultados baseado aluguel. Aqui também tem aluguel. Agora saíram todos os aluguéis.
Muito bem. Então, a gente tem os nossos custos fixos, os nossos sócios e aqui embaixo as caixas com a previsão dos despesas para o mês que vem, baseado nas despesas que a gente já tive no mês atual. Claro, se você já sabe um outro custo que vai chegar, treinamentos, etc., para o mês que vem, você já pode jogar isso aqui também embaixo para a previsão. E o resto a gente definiu um percentual para as outras caixas, treinamento, desenvolvimento e emergencial. Fique à vontade em fazer isso como você prefere, se você quer mais caixas diferentes, se você quer colocar em valores absolutos. Mas isso aqui é uma forma que em várias empresas que a gente fez consultoria foi a forma mais fácil e mais transparente de definir que dinheiro sai para onde, quanto posso pagar para o sócio, quanto pode ficar disponível para treinamentos, etc. E aqui embaixo a gente olhou tudo acumulativo agora, então a gente dá uma olhada quanto realmente está na conta, que estava na conta no final do ano passado, que entrou na conta esse mês, e aí a gente consegue acompanhar o crescimento da conta, crescimento dos valores dos sócios que eles receberam e crescimento das nossas caixas emergenciais, treinamentos, etc. Esse foi a primeira parte, já com cross-checks embaixo, muito bem, e como você está aqui, você realmente está engajado e quer ajudar a sua empresa a crescer. Aí, no próximo módulo agora, a gente vai aprofundar tudo isso e criar os gráficos que a gente tinha olhado antes. Se você lembra, vou demonstrar aqui para você rapidinho de volta. Cadê? O nosso dashboard. Então, no próximo módulo agora, a gente vai entrar nesse dashboard, começar de zero de volta e criar um dashboard desse formato para análise dos dados que a gente já tem criado.